Então, quantos amam a palavra de Deus? Quantos estão interessados em conhecer mais da palavra nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 4. Aleluia! Marcos, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 35 até o 40. Está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Eu acho que agora sim, olha aí que benção. Temos mais mobilidade, não é, queridos? Quantos podem dar palmas aí para a nossa equipe? É uma grande bênção, né, amados? Até recentemente eu estava com um tablet na mão durante o culto, ajeitando o som e pregando ao mesmo tempo. Mas Deus tem levantado pessoas, inclusive se você está aqui sentado e você percebe que essa igreja, a igreja que Deus tem te conectado para o seu crescimento espiritual, para você receber, é também um lugar para você servir. E no serviço você vai amadurecer. O serviço não é um lugar para pessoas perfeitas, mas é um lugar para pessoas que querem servir ao Senhor e que querem crescer mais e mais. É servindo uns aos outros que a gente amadurece mais naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, você será muito bem-vindo também na nossa equipe. Nós temos uma equipe maravilhosa de pessoas que servem. Quem aqui já serve na nossa igreja em algum departamento? Levanta a mão. Olha aí, tá vendo? Todos esses já servem. Você pode perguntar a qualquer um deles o que você pode fazer para servir. Certamente ele vai querer puxar você para o departamento que ele serve. Então, aqui estávamos no versículo 39, diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele a quem você serve. Então aqui nós temos uma história que é muito conhecida, onde eles estavam atravessando, estavam interessados em chegar do outro lado. Porém, se levantou um grande temporal de vento, uma circunstância, e aquela circunstância se levantou para impedi-los de chegar do outro lado. Agora, o que me chama a atenção nessa história é que Jesus estava naquele barco e esse temporal se levantou. Então, muitas vezes você pode pensar: eu estou servindo a Deus e problemas estão se levantando, será que tem alguma coisa errada comigo? Eu te pergunto, havia alguma coisa errada com Jesus? Sim ou não? Quem aqui tem convicção que não tinha nada de errado com Jesus? Aleluia. Jesus não tinha nenhum problema, mas o fato de Jesus não ter problema não quer dizer que os problemas não se levantaram ao longo da sua vida. Agora, a questão, queridos, não é se o problema vai se levantar diante de você. A questão é você saber que você tem a solução. Então Jesus, ele não tinha nenhum problema, mas ele tinha a solução para qualquer problema. Se levantou esse temporal, os discípulos estavam lá com medo, despertaram Jesus, a palavra fala que ele estava dormindo sobre o travesseiro. Os estudiosos dizem que ele estava dormindo numa posição fetal, bem encolhidinho, ali. Ele é despertado e você vê que ele exclama. Ele não apenas fala, mas no versículo 39 é uma exclamação. Na parte B ele diz: acalma-te, emudece. Ou seja, Jesus repreendeu o vento e falou com o mar: acalma-te. Às vezes a gente pensa que
Uma pessoa espiritual é aquela pessoa que sempre vai falar manso, suave, o tempo todo. Queridos, existem circunstâncias na sua vida que você vai precisar exclamar. Existem circunstâncias que uma voz mansa e suave não vai resolver. Então você precisa saber a hora de exclamar e a hora de usar só o ponto final, a hora de falar numa voz tranquila. Muitas pessoas exclamam na hora de falar normal e quando precisa realmente falar duro contra o diabo, contra as circunstâncias contrárias, fala baixinho. Eu já vi homem valentão, em casa com a esposa, com os filhos, valentão, falando bravo, mas quando o diabo se levanta, ele não tem a mesma valentia. Cadê a valentia daquele homem? Mas eu já vi uma mulher bem calminha, falando bem manso. Mulher tranquila, falando manso. E eu estava jantando com esta mulher. E havia mais 2 pessoas nesse jantar. Quando de repente, uma criança de cerca de 12 a 14 anos de idade, não me recordo bem a idade específica dela, começou a rilhar os dentes. E houve uma manifestação demoníaca na vida daquele jovem. E aquela mulher que fala calmo, manso o tempo todo, quando ela percebeu aquilo, na hora, ela exclamou. Ela falou, em nome de Jesus, saia dele. E aquele jovem, naquela mesma hora, foi voltando ao normal e o demônio foi embora. Nessa noite você vai aprender a falar manso e falar grosso, na hora certa. Jesus falava manso, mas às vezes ele falava grosso também. Jesus era manso com as pessoas, mas era grosso com o diabo. Você nunca pode ser manso com o diabo, queridos. Porque ele vem para roubar, para matar, para destruir, para impedir você de chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Então eu estava querendo aqui impedir Jesus de chegar. Depois Jesus fala com os discípulos. Aí aqui Jesus ele interroga e exclama ao mesmo tempo com os discípulos, né? Ele diz, como é assim que vocês são tímidos? Não é que Jesus estava sendo grosso com os discípulos, mas Jesus falou em um tom um pouquinho acima para chamar a atenção dos discípulos para a importância deles saberem usar a fé que eles estão recebendo e a autoridade. Ou seja, acorda. Está comigo, queridos? Aleluia. Quando uma pessoa está dormindo, você acorda ela dizendo, levante, acorde. É capaz de ela dormir mais profundo ainda, né? Eu lembro que eu estava assistindo uma aula, certa vez, e alguns colegas meus estavam dormindo nessa aula. Eles sempre costumavam dormir na aula desse professor. E o professor já sabia que falava muito manso, e o professor falou, eu sei que a minha voz dá sono. Antes de ele terminar essa fala, muitas pessoas já estavam dormindo. Mas graças a Deus que eu me esforcei muito e fiquei acordado nas aulas desse professor, porque a mensagem que ele estava falando era muito importante para a minha vida e eu não poderia perder de jeito nenhum. Eu te pergunto, a mensagem que você está ouvindo hoje, ela é importante para você? Eu tenho certeza que essa mensagem é muito importante. Ela pode salvar a tua vida, ela pode salvar a vida da tua família, ela pode salvar o teu ministério, os teus negócios, mas você precisa estar atento para o que você está recebendo nessa noite. Então, Jesus pergunta para ele, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu quero ir com vocês para Lucas no capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Está escrito, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Diga, espírito de enfermidade. Eu quero abrir um parênteses. Eu não vou ministrar hoje sobre cura. Aos sábados eu estou em uma série 21 semanas de cura, onde eu estou ensinando sobre cura e orando pelos enfermos pela internet. Estamos agora às 11 horas da manhã. Tem sido uma grande bênção. Já temos tido sinais, testemunhos de pessoas que têm recebido cura. E eu creio que muitos mais vão receber. E eu creio que a unção de cura vai aumentar ainda mais.
Mas aqui, uma mulher, ela entra, essa mulher, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Nem toda enfermidade é fruto de um espírito de enfermidade. Mas algumas enfermidades, sim, são resultados de uma operação demoníaca. Ok? Então isso é importante você entender. Então havia um espírito de enfermidade nessa mulher. E esse espírito já estava há 18 anos. A palavra fala, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então essa mulher ela andava encurvada e ela não tinha como se endireitar. Eu sei que alguns de vocês são meio como eu, assim, meio empenado, né? Tem alguém aqui também meio empenado? Às vezes pessoas passam muito tempo estudando, ali, em uma posição, acaba ficando, tem que fazer exercício, contrato também para ajeitar a coluna, né? Mas você pode se endireitar a hora que você quiser, só que se você relaxar, volta de novo, né? Essa mulher ela não podia se endireitar, querido. O espírito de enfermidade a mantinha encurvada o tempo todo. Não tinha como ela voltar. E ela entra na sinagoga onde Jesus está. No versículo 12 diz, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Sabia que uma pessoa que não pode se levantar, queridos, assim é mais difícil ela dar glória a Deus? Ela dá glória meio para baixo, né? Mas eu posso dar glória a Deus. Jesus falou para ela, mulher, estás livre desta enfermidade. Agora, o que é que estava provocando a enfermidade naquela mulher? Deixa eu ver se você vai tirar 10 na prova. Era quem? Um espírito de enfermidade. Então, se Jesus disse para aquela mulher, mulher, estás livre desta enfermidade, então primeiro ele resolveu o problema com quem? Com o espírito. Ele expulsou aquele espírito de enfermidade e depois que ele expulsou o espírito da enfermidade, a mulher agora estava livre da enfermidade. Eu te pergunto, você tem aprendido a saber lidar com espíritos malignos? Você sabe lidar com espíritos malignos? Você tem lidado com eles? Você tem causado frustrações aos planos deles? Porque eles têm tentado frustrar os teus. Sabe aquela história, não mexa comigo que eu não mexo com você? Alguém já ouviu essa expressão? Não mexa comigo que eu não mexo com você. Se você não mexer com o diabo, ele vai continuar querendo mexer com você. Agora, às vezes a gente não vê, a gente não discerne. E por não discernir, fica camuflado e ele fica agindo. E às vezes as pessoas ainda botam a culpa em Deus. Não, é porque não foi a vontade de Deus que a gente quisesse. Não é porque Deus estava precisando de mais um anjo no céu. Sabia que você nunca vai virar anjo? Você é filho. Você é filho de Deus. Ontem nós estávamos nos grupos de discípulos, GDs, e nós revisamos o culto da semana passada, onde nós vimos que Jesus é o grão de trigo que caiu na terra. Deus semeou um filho para colher filhos. Se ele quisesse colher um anjo, ele teria semeado um anjo. Mas ele semeou um filho para colher filho. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do Pai. Então, Deus não precisa de um anjo a mais no céu. Anjos são criaturas. A hora que Deus precisasse de mais um anjo, ele simplesmente criaria um imediatamente. Deus pode fazer um anjo a hora que ele quiser. Aleluia. Deus pode fazer um anjo a hora que ele quiser. Mas adorador é espontâneo. Deus, ele nunca vai me forçar, ele também não vai te forçar a adorá-lo. Porque a adoração é algo espontâneo, é algo que nós entregamos para ele. Mas nós não vamos desviar aqui. Talvez seja um comercial para uma conferência de adoração, que talvez a gente tenha no futuro. Mas vamos ver essa questão, né? Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Efésios, no capítulo 1.
Efésios capítulo 1. Enquanto você abre em Efésios capítulo 1, eu quero ir com você para um texto lá de Atos capítulo 19. Pastor, o senhor pediu para abrir em Efésios capítulo 1 e a gente vai ler Atos capítulo 16. Eu falei 19, mas é 16. Como é que eu vou segurar os dois? Quantos tem 10 dedos aqui? Diz que cada dedo é para você poder marcar um versículo na Bíblia, né? Então, Atos capítulo 16, versículo 16, diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos ensinam o caminho da salvação. Isto se repetia muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, olha só o que acontece aqui, queridos. Paulo e Silas, eles estão sempre indo para o lugar de oração. E uma mulher, essa mulher, ela tinha um espírito maligno na vida dela. Porém, esse espírito maligno estava falando algo aparentemente bom. O que era que ele estava dizendo? Ele estava dizendo àquela mulher, aquela mulher não, ele estava dizendo, por intermédio da boca da mulher: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso parece bom, soa como bom. Imagina, você está passando num lugar e a pessoa diz: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva de Deus. Não soa como algo bom? Soa ou não soa? Sim, parece algo bom. A pessoa está dizendo: rapaz, ali é um homem trabalhador, ali é uma mulher trabalhadora, ali é uma pessoa que realmente serve a Deus. São servos do Deus Altíssimo. Porém, aquela mulher, ela estava falando isso inspirada por um demônio. E isso se repetiu por muitos dias. Aí a palavra fala aqui no versículo 18. Então, Paulo, já indignado. Por que Paulo estava indignado? Pelas palavras que ele estava ouvindo? Não. Porque ninguém vai ficar indignado porque alguém está te chamando de servo de Deus. Mas Paulo, ele estava indignado por ver um demônio falando. Uma atuação demoníaca. Um demônio oprimindo e usando aquela mulher que foi criada, ou melhor, nascida para adorar a Deus. Ela nasceu para servir a Deus, ela nasceu para adorar a Deus, mas ela estava sendo usada por um demônio, inspirada por um demônio. Nesse momento, o que é que Paulo faz? Ele nos ensina algo precioso aqui. Glória a Deus pela palavra. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao... Paulo falou com quem? Disse ao Espírito. Observa que aqui é Espírito com E minúsculo, ou seja, se refere a um Espírito que não é o Espírito Santo. Toda vez quando você vê Espírito com E minúsculo na palavra de Deus, pode se referir ao seu Espírito. Você de fato é um Espírito que veio de Deus. Deus é Espírito, Espírito com E maiúsculo. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, porque você é Espírito. Ok? Mas também existem espíritos imundos, espíritos malignos. Agora mesmo na terra existem espíritos malignos, espíritos imundos, está cheio deles aí fora. Eles não são criados, eles também não morrem, eles estão aí. Eles só migram de lugar para outro. Ok? Eu lembro que minha tia, toda vez quando ela ia orar pela refeição, ela orava pelo almoço, e na verdade não era na hora de orar não, era toda vez que uma coisa ruim acontecia, ela falava: vai para a casa de quem come e não ora. Falava para o diabo, para o demônio, dizia: demônio do inferno, vai para a casa de quem come e não ora. Depois que eu ouvi minha tia falando isso, eu sempre quero orar antes das refeições. Porque até hoje ecoa essas palavras: se eu comer e não orar, os demônios que ela está repreendendo podem vir para minha casa. Você ora antes das refeições? Se não ora.
Espero que a oração da minha tia não se cumpra na sua vida. Então disse ao espírito, ou seja, Paulo falou com um espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo eu te mando. Ele não pediu, ele mandou, ele ordenou. Eu te mando, retira-te dela. E imediatamente ele saiu. Ou seja, na hora. E ele na mesma hora saiu. Agora, é interessante quando a gente vê Jesus repreendendo, expulsando demônios. Jesus expulsava demônios e os demônios saíam. E a gente diz, era Jesus? Mas agora nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. Paulo estava lá dizendo, eu acredito, apedreja. Não sei nem se ele jogou uma pedra, mas ele pegou as vestes, vieram aos pés dele, as vestes de Estevão. Um santo homem de Deus. Quando Estevão estava para morrer, ele olhou e viu o céu aberto, Jesus de pé para esperar Estevão. E Paulo estava lá consentindo na morte de Estevão. Depois disso, Paulo começa a pedir cartas para se encontrasse algum cristão arrastar e levar para a prisão. Esse era um homem que jamais você iria imaginar que ele seria usado por Deus com autoridade para expulsar demônios. Mas um dia ele se converteu ao Senhor. Um dia a luz do Evangelho, Jesus Cristo, brilhou diante dele e ele decidiu servir a Jesus. E quando um homem decide servir a Jesus, tudo muda na sua vida. A palavra fala que ele passa a ser uma nova criatura. Fala que agora nós temos a vida de Deus operando em nós. Então Paulo, agora servindo a Deus, ele fala com aquele espírito maligno. E essa é uma dica que eu te digo, queridos. Toda situação ruim que estiver acontecendo, não fale com a pessoa, fale com o espírito maligno. Então, às vezes, tem situações que estão acontecendo na sua casa e você pensa que é o seu filho que é o problema, mas pode ser que tenha um espírito maligno por trás. E você precisa repreender primeiro o espírito maligno, para depois você falar com a pessoa. Isso aconteceu, aquela mulher ficou livre imediatamente. O apóstolo Paulo, agora em Efésios capítulo 1, eu pedi todos abriram já em Efésios capítulo 1. Efésios no capítulo 1, eu quero abrir aqui na minha Bíblia também. Gálatas vem antes de Efésios. No versículo 15 em diante, Paulo, ele, tendo ouvido a fé dos irmãos, eles começam agora a orar pelos irmãos de Éfeso, para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso, para que eles agora compreendam o mundo espiritual. Para que eles comecem a entender as coisas do reino espiritual. E dentro da oração dele, a partir do versículo 18, capítulo 1, versículo 18, olha o que Paulo está orando. Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração. Diga, olhos do coração. O que são olhos do coração? Diga, discernimento espiritual. Olhos de coração são discernimento espiritual. Você é um espírito. O seu coração é o seu espírito. E os olhos do seu coração é a capacidade do seu espírito discernir os agires, as ações do reino espiritual. Existe uma ação acontecendo no reino espiritual. Então Paulo ele fala, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, você vai discernir o seu chamado por dentro, pelo seu espírito. Diga para alguém, diga aí, você tem um chamado. Diga mais precisamente, diga, você é um chamado. Você é um homem ou uma mulher chamada por Deus. Você é chamado por Deus. Deus te chama para uma obra nessa terra. Mas você discerne o seu chamado pelo Espírito. Quando os olhos do seu coração são iluminados, muitas pessoas querem discernir pelos ouvidos. Querem que alguém chegue para você e diga, ei, você é um pastor, você é um mestre, você é um apóstolo, você é um profeta, você é um evangelista.
Você é do Ministério de Socorros. As pessoas podem até reconhecer, mas você vai discernir pelo Espírito, através dos olhos do coração iluminados. Para saber qual, versículo 19 diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu vou até descer para ficar mais perto de você. Pode baixar um pouquinho? Talvez eu tenha que subir. Estou dando trabalho para o pessoal do som. Então, olha só. Você tem um poder. Esse poder, ele é grande. Não é pequeno, é um poder grande. A palavra fala, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Mas o simples fato de eu falar para você, você tem um poder disponível, isso é só uma informação no seu ouvido. Você só vai conseguir ver esse poder quando os olhos do seu coração forem iluminados. Quando o seu espírito tiver um discernimento espiritual mais aguçado. Ok? Então, não é só alguém dizer, rapaz, você tem poder para orar e vai acontecer. Isso que está sendo falado é uma verdade. Porém, enquanto os olhos do seu coração não forem iluminados, enquanto você não tiver um discernimento espiritual mais aguçado, você vai estar como se tivesse vendado, mesmo não estando. Ok? Você não vai conseguir discernir, você não vai conseguir identificar o poder que está disponível para todo aquele que crê. Aí ele explica mais, versículo 20. Que poder é esse? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a natureza deste poder que Deus tem disponibilizado para todos aqueles que creem e servem ao Senhor, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia. Aleluia! Agora, se o poder que habita dentro de você foi capaz de ressuscitar Cristo dentre os mortos no terceiro dia, quanto mais curar uma enfermidade. Aleluia! Se os grilhões da morte não puderam prender Jesus por causa do poder que foi liberado e que está na sua vida, quanto mais um diabo ou um demônio vai ter poder para segurar você? Será que ele vai ter poder para segurar você? Será que o poder do diabo é maior do que o poder que Deus exerceu em Cristo? Tudo que o diabo queria era manter Jesus preso e jamais ele ressuscitar. Só que o poder que Deus exerceu lá, ressuscitando Jesus dentre os mortos, quebrando todos os grilhões, aleluia, foi tão grande que o diabo foi derrotado completamente. E no terceiro dia, quando procuraram, cadê o homem? Cadê o cadáver? Não, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo. Esse poder está disponível para você. Ah, pastor, eu não estou vendo esse poder. Eu não estou percebendo esse poder. Porque esse poder só se percebe através de discernimento espiritual. E discernimento espiritual vem com oração, vem com meditação na palavra, vem com prática e obediência à palavra de Deus. Todo cristão tem esse poder, mas nem todos veem. Aleluia. E por não ver, você não vai usar e nem tomar posse. Mas estamos aqui, Deus está te iluminando nessa noite, para que você possa ver. Aleluia. Para que você possa crescer ao ponto de viver uma vida espiritual em Deus tão diferente, queridos. Uma experiência tão diferente que você vai dizer, meu Deus, eu não sabia que existia isso na palavra de Deus. Mas existe, é uma boa nova, é verdade. Você pode desfrutar dessa boa nova. Versículo 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Ele deu esse poder à igreja.
Você é um representante legal da igreja aqui na terra. Aonde você chega, a igreja está chegando. Aleluia. Eu quero ir com você lá para Lucas capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10:17 diz: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Então, Jesus enviou 70 pessoas para pregar. E ele disse: se tiver algum enfermo numa casa, cure os enfermos. E os discípulos voltaram 70. Não eram só os 12. Porque alguém pode pensar: não, mas aquelas coisas eram só para os 12 apóstolos. Não, aqui são 70. Diga para todos. Eles voltaram possuídos de alegria. Aleluia. Você já viu quando um time de futebol ganha, como a torcida volta? Possuída. Oh. Vencemos. Fizemos os gols. A vitória é nossa. A taça é nossa. A taça do mundo é nossa. Sou brasileiro, não há quem possa. Quem já ouviu essa música? Agora, aqueles que cantam essa música, só uns 20 e poucos, um pequeno grupo foi quem venceu lá. Porém, toda uma nação canta, dizendo: a taça do mundo é nossa. Eles estão dizendo: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu sou brasileiro. A vitória é minha porque eu sou brasileiro. Nós somos campeões do mundo porque somos brasileiros. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz que nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos irmãos de Cristo. A palavra fala que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você é um cidadão do céu, e o céu, ele tem a vitória sobre Satanás. Cristo foi lá e venceu. Aí você diz: eu sou um cristão. Aleluia! A vitória que vence o mundo é nossa. Eu sou um cristão. Não há quem possa. Não há demônio que possa contra a sua vida. Aleluia! Porque você é cristão. Porque Cristo foi lá e venceu. Ele venceu, queridos. Ele conquistou a vitória e ele disse: ei, eu agora sou o cabeça da igreja. A igreja é o meu corpo, e para o seu cabeça eu dou poder para a igreja. Aleluia. Então Paulo estava crendo e manifestando esse poder quando ele chegou e viu aquela mulher com um espírito maligno falando pela boca dela, e ele fala ao espírito: saia dela. Na mesma hora ele sai. Por quê? Porque ele sabe: a vitória é nossa. Cristo venceu. Cristo recebeu poder e autoridade sobre todo principado, potestade, poder, domínio. Aleluia. Ele colocou tudo debaixo dos pés da igreja. Eu sou igreja, eu não estou debaixo dos pés. Aleluia. Então, aqui, queridos, é poderoso esse texto. No versículo 20 ele diz mais: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, o vosso nome está escrito nos rolos do céu. O seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus está dizendo: olha, o seu nome está escrito no livro da vida. É muito mais poderoso do que o poder que eu estou liberando para você expulsar um demônio.
Então se alegre ainda mais por isso. Isso é verdade, você pode exercer poder sobre eles, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo é, se o seu nome está escrito no livro da vida, isso quer dizer que você é um cidadão do céu. Você está no registro celestial. O seu nome está escrito lá por exemplo, na França, na Espanha, em Portugal. Se o seu nome estiver escrito lá no cartório, aí sim, você é um cidadão português. Mas o seu nome está escrito no céu. Daniel Duarte, cidadão celestial. Aleluia. Glória a Deus. Temlishil. O anjo chega lá, Temlishil. Temlishil. Cidadão celestial. Aí um demônio tenta se levantar. Aí Temlishil. Demônio, se retire agora em nome de Jesus. O anjo, mais rápido do que a velocidade da luz. O nome dela está no livro da vida. Ela é uma cidadã celestial. Ela tem poder e autoridade para expulsar. Então, ele vai ter que sair. Se ele não sair, aí ele vai se dar muito mal. Aleluia. Versículo 19, versículo 18, Jesus diz, né? Mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Amados, às vezes o diabo ele quer pisar em você. O diabo ele quer massacrar você. Mas o que eu vim dizer nessa noite é que Jesus ele te deu poder e autoridade para você que pisar nele. Mas se você não pisar nele, ele vai pisar em você. Mas você pode pisar nele. Eu lembro de uma história de um amigo, eu sempre gosto de contar essa história porque ela é grande revelação para mim. Eu tinha um amigo forte, e ele estudava numa escola, e na escola tinha um outro rapaz, e esse rapaz ficava massacrando o meu amigo. E é interessante que acontecia. Eu quero mudar a história, para eu não contar errado. Na verdade, eu tinha um amigo que massacrava um rapaz na escola. Ele obrigava esse rapaz a carregá-lo nas costas. Ok? Estão entendendo? Então, o meu amigo, ele obrigava o rapaz a carregá-lo nas costas. E um dia ele contou para mim, ele disse: Jackson, rapaz, eu obrigava aquele cara a me carregar nas costas, mas eu sabia que ele era mais forte do que eu. No dia que ele dissesse que ia me pegar, eu ia ter que parar com aquilo, porque eu ficava morrendo de medo. Eu estava com ele nas minhas costas. Na verdade, eu estava nas costas dele, né? Mas eu tinha muito medo dele me jogar de cima. Porque no dia que ele quisesse me jogar de cima, ele tinha mais força do que eu. Só que ele não sabia que tinha mais força do que eu, então eu subjugava. Eu montava nele. E ele me levava para onde eu quisesse. Você tem muito mais força, muito mais poder, muito mais autoridade do que todo o inferno junto. Qualquer cristão que nasceu de novo convertido, tem ao seu dispor uma escolta celestial. Qualquer cristão, seja ele quem for, tem mais poder e autoridade do que todo o inferno junto. Não é um demônio, é todo o inferno junto. Vindo contra você sozinho, e os anjos ao seu favor têm muito mais poder e autoridade do que todo o inferno junto. Muito, muito, muito mais. Tem a capacidade de pisar por cima deles e continuar avançando. Aleluia. Porque você é um cidadão do céu. Isso é muito importante, queridos, mas isso tem que ser meditado para não ser só uma palestra. E não é uma palestra, é uma ministração. Em Atos, no capítulo 16, eu já li, mas eu quero ir para Efésios capítulo 6. Eu gostaria de chamar o ministério de música. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Aleluia. Quantos abriram? Diga amém. Diga eu sou cristão.
Versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é derrotado, queridos, mas ele ainda arma ciladas. O diabo é derrotado, mas ele ainda alcança vantagem sobre aqueles que não sabem que são vencedores. Ou para aqueles que têm dúvida, ele coloca sugestões na mente. O diabo, ele sempre trabalha no campo sugestivo. Mas Jesus, ele trabalha com a verdade. Jesus, ele fala a verdade. O que Jesus fala para você é a verdade. Acredite em Jesus. Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra pessoas. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga, no dia mau. Sabia que sempre existe um dia mau? Mas no dia mau, Deus continua sendo bom. O dia pode ser mau, mas Deus permanece sendo bom. Então a palavra fala: se revista da armadura, para que você possa resistir no dia mau. No dia mau, o que é que eu vou fazer? Resistir. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. No dia mau é o dia para você resistir. A nossa luta contra o inimigo, queridos, não é uma luta para ver se vamos vencer, porque Cristo já venceu. A nossa luta é uma luta de defesa de território, porque Cristo já conquistou a vitória. Porém o inimigo derrotado tenta reapossar-se. Mas você está lá resistindo, armado com a armadura de Deus, cheio do Espírito. Sabe, Jesus falou: quando um demônio, ele sai de uma pessoa, ele fica rodeando, e depois ele volta. E se a casa espiritual estiver adornada, limpa e estiver vazia, ele vai e chama outros piores do que ele, e volta, e o estado daquela casa fica pior ainda. Ou seja, se quando ele voltar, ele não encontrar resistência, ele diga: vou entrar de novo. Diga para alguém perto dele, diga: ei, resista. Resista firme, armado com as armas espirituais. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4, você pode ler em casa, está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Aleluia. Elas não são carnais, mas elas são poderosas para desfazer todo sofisma. Aleluia. Todo engano, toda armadilha, toda artimanha de Satanás pode ser desfeita através das armas da palavra de Deus. Essa semana, talvez você me veja, estou com um carro diferente, é um carro da locadora. Semana passada, meu carro ligou a luz lá, né? Problema na injeção eletrônica, levei para autorizada. Quando cheguei lá, depois do diagnóstico, na sexta-feira, diagnóstico, tem que trocar os bicos injetores do carro. 4 bicos injetores, nota, mais de 10 mil reais. E, rapaz, isso é uma obra do diabo. Logo na sexta-feira, final de semana, perto do culto, eu já sei, queridos, é o diabo querendo se levantar para tentar tirar você do foco, porque o nosso alvo é Cristo. O diabo sempre quer tirar você do foco, para você mirar no lugar errado. Eu fiquei em paz, calmo, e percebendo aquilo, tanto eu e minha esposa, oramos, falamos contra o diabo. Satanás, tira tuas patas imundas de tudo aquilo que é meu, em nome de Jesus. Mas, diante daquele diagnóstico, eu comentei com alguns irmãos, eu disse: não vou aceitar, não vou fazer não, não vou pagar esse serviço. Pelo contrário, chamei lá o rapaz,
E eu disse para ele: ligue para a fábrica e solicite uma cortesia, porque a garantia não cobria mais aquele serviço. Ou seja, não tinha mais garantia. A Martins, lembra que eu falei? Eu falei: solicite uma cortesia da fábrica. A gente está acostumado a receber a cortesia de quê, querido? R$100, não é uma coisa... Cortesia. Ele olhou para mim assim: isso é uma solicitação? Vou solicitar. Deixa o carro aí. Vou solicitar. Solicitou. Na segunda-feira eu fui lá e disse: não, o engenheiro pediu para enviar algumas coisas e ele vai fazer o diagnóstico. Depois dele vai ser o diagnóstico da fábrica e por fim o diagnóstico da garantia. Então na quarta-feira eu cheguei lá. Quarta-feira agora, essa semana. Ele disse: olha, já saiu o relatório do engenheiro e da fábrica. Falta só da garantia. O do engenheiro negou. E o da fábrica negou também. Mas ainda falta o da garantia. Eu disse: amém. Saí, fui para casa, sexta-feira. Voltei lá. Quando eu cheguei lá, rapaz, eu vou para lá, eu vou logo liberar uma semente de fé. Quando eu estava passando no semáforo, tinha um rapaz logo cedinho fazendo aqueles... limpando o para-brisa, né? Aí eu disse: não limpa o meu não. Aí ele saiu, eu peguei e disse: eu tenho que liberar uma semente de fé. Aí eu chamei: volta. Aí quando ele voltou, peguei R$50, dei para ele. Ele: glória a Deus. Ele falou só glória, glória. Aí eu disse: eu fui mais confiante ainda, né? Eu já ainda tenho um semente plantado. Quando eu cheguei lá, vem o rapaz, estava me atendendo. E antes dele sentar, eu digo: olha, me deu uma notícia boa. Aí ele riu e disse: pois eu não tenho uma notícia boa para o senhor. Aleluia! As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer a obra do diabo. Ele disse: uma notícia boa para o senhor. Vou pegar os documentos para o senhor assinar. A autorizada não pode lhe dar a garantia, porque está fora da garantia, mas eles vão lhe dar a cortesia. E naquele dia eu assinei não só os R$10.000, mas ainda mão de obra, queridos. Mais de R$11.000 de nota. Eu preciso que o senhor só assine aqui concordando que a gente faça o serviço. Como cortesia. Aleluia. Muitas coisas podem ser desfeitas e vão ser desfeitas por meio da sua oração. Aleluia. Fica de pé nesse lugar, queridos. Aleluia. Tem um texto aqui em Atos capítulo 19. Esse texto aqui é do apóstolo Paulo, na escola de Tirano. Paulo estava pregando na escola de Tirano em Atos 19. E no versículo 10 diz que durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Queridos, perceba que um homem que não só tem, mas sabe o que tem, ele tem a capacidade de liberar uma influência na terra que ela vai fazer coisas extraordinárias. Então imagina, Paulo estava pregando e as pessoas estavam vendo os milagres extraordinários que estavam sendo feitos pelas mãos deles e disseram: Paulo, me dê o seu lenço, me dê o seu avental. E eles levaram o lenço de Paulo e eles colocavam os lenços sobre os enfermos e as enfermidades fugiam. E os espíritos malignos diziam: não posso ficar aqui não, se retiravam. Eu quero orar pela sua vida. Levanta as suas mãos. Pai querido e amado, eu oro por eles e eu te peço, Senhor, que discernimento espiritual cresça nos seus corações, que eles saibam por dentro, tenham convicção plena de quem são em Cristo Jesus e do poder que está disponível, que opera através do nome de Jesus nas suas vidas.
que aonde eles chegarem, eles falem contra o inimigo e o inimigo fuja. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu gostaria que você, se tem algo que você precisa usar a autoridade, se o inimigo está tocando em alguma área da sua vida, e você é um cristão, se você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, você pode usar agora o nome de Jesus. E você pode falar em nome de Jesus: demônio do inferno, tira tuas patas imundas, se retire dessa área, seja da saúde, seja do teu empreendimento, seja das emoções. Assuma o seu lugar. Aleluia.